Olá, olá todo mundo. Boa tarde para quem está aí. Bem, estamos começando aqui mais um ao vivo da Maternativa, mais uma live. Nesse dia frio paulistano, quem está entrando aí, se o som estiver bom. Oi, Ana Basaglia, estou em dívida com você. Já assume as dívidas em público. Jesus, que doideira. Gente, vocês me ouvem bem? Deixa eu ir acenando, dando um oi para todo mundo que está entrando. Dia frio, frio mesmo. Bem, gente, essa live é... Que bom, obrigada por avisar, gente. Hoje é uma live para conversar com a Mariana Luz. Ela é psicóloga clínica, consultora, palestrante nas temáticas de saúde mental, de questões raciais e de gênero. E a gente vai falar sobre maternidade empreendedora e saúde mental. Acho que é um tema que estamos todos nós precisando conversar, né? Acho que eu vou fazer uma sessão de terapia aqui ao vivo. Quem quiser mandar a perguntinha pela caixinha, é legal porque a pergunta fica fixa. Eu posso fazer a pergunta para Mariana e pode ser perguntas mais anônimas, assim, né? Que você manda. E eu vou colocar ela aqui já para começar esse bate-papo com a gente. Só um pouquinho, vamos lá. Opa. Incluindo aqui. Adicionar. Vamos ver se funciona. Opa, precisamos, hein? Ai, ai, gente, é isso. Não, o momento é complexo, o Dia das Mães aí também. Oi! Oi, Vivi! Tudo bom, Tudo bem? Mariana? No meio do caos, mas estamos caminhando, né? Tá É segura? isso. Que bom. Essa é a ideia, né? Estamos com saúde, estamos caminhando. Olha só, uma super mãe aí entrando. Marinês, mãe da Ana Laura, querida, já online, um monte de gente legal. Bem, gente, boas-vindas para todo mundo que está assistindo, para quem segue a Maternativa, para quem segue a Mariana. Essa live fica gravada por 24 horas, não tá dando para salvar. Então, se não deu para ver agora, volta no momento que der. E a gente vai falar hoje com a Mariana, que é psicóloga, já vou passar a bola para ela, sobre esse tema tão legal que é a maternidade empreendedora e saúde mental. Então, queria muito te agradecer, Mariana, pela sua disponibilidade de estar aqui, de poder conversar com a gente nesse momento. E é isso, né? Acho que essa troca sempre ajuda quem nesse momento está podendo e escutar e estar aqui com a gente. Então, passo a bola para você, primeiro para você se apresentar e falar quem você é, o que você faz. Tá ótimo. Vivi, eu primeiro quero agradecer, é um super prazer, né, de poder estar aqui, a gente poder estar conversando sobre esse tema que sempre é desafiador, né? A gente fala de maternidade, é sempre desafiador, mas vou me apresentar primeiro. Bom, você já me apresentou super bem, mas vou só reforçar aí um projeto em especial que eu faço parte. Eu sou psicóloga, meu nome é Mariana Luz, sou psicóloga clínica e também eu dou consultoria sobre saúde mental em empresas e faço palestras na temática de saúde mental e também nas principais temáticas de questões raciais e de gênero, porque eu sou uma ativista em direitos humanos e diversidade. Tá? E dentro dessas consultorias que eu faço, uma que eu tenho assim com muito carinho no coração é o Instituto Avon, Ah, que né, com a legal. maravilhosa Mafônia Odara. Né, ali eu faço consultoria num Que projeto de capa! Que enfrentamento. capa da Mafone, né? Né, é maravilhosa. Né, Maravilhosa. enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas, né, entre outros projetos também, tá bom? Então é isso, assim, estou super feliz de estar aqui, né, porque quando a gente pensa mesmo sobre maternidade, a gente tem aí uns estereótipos, né, algumas pressões que são esperadas e cobradas e que às vezes dificulta, coloca nós mulheres num lugar bem difícil às vezes de lidar, né? Muita coisa acontecendo. Nossa, eu tô vendo a diferença, só um comentário, a diferença de luz, né? Você tá tão iluminada. Tá É, super claro eu vou ainda. te contar o que aconteceu. A luz deu um pau, né? Época de Covid, né? Deu um pau, começou a piscar. Eu tinha uma luz bem mais clara. Eu tô trancada no quarto. Óbvio que alguma criança pode interromper, mas eu me tranquei aqui pro Tudo fundo bem. da parede. E aí, nessa história de trocar luz, eu só tinha uma lâmpada, tipo, muitos watts.
E maravilhosa para lives. Não é muito adequado para o quarto, mas não, ficou ótimo. Não, mas ficou ótimo. Para live tá perfeito. Porque eu tô falando, nossa, tem uma diferença de luz, né? Eu sempre achei que aqui era claro, mas vou rever esse lugar que eu tô fazendo live. Porque eu falei, não, claro é onde a Vivi está. Eu tirei a lâmpada da varanda e botei dentro do quarto. Porque é isso. É isso aí, né? É isso aí. Bem, Mariana, olha só, o tema é super importante. Porque, vamos lá, num momento como esse, eu não sei o que é você se considerar saudável do ponto de vista mental. Então, eu queria já começar com isso. Eu vou fazer várias perguntas. Ótimo. Quais são os bugs que estão dando no sistema Ótimo. E que você tem atendido na clínica? Porque tem hora que eu acho que eu estou super bem com a minha saúde mental e tem hora que eu acho que eu não estou tão assim. Então, é isso. O que é saúde mental? Qual é essa régua? Tá. Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que saúde mental não é só ausência de doenças, mas quando a gente atinge um nível de bem-estar social, mental, econômico, né? E aí sempre quando eu começo falando sobre saúde mental, sempre alguém, quando é ao vivo, né? Sempre alguém fala, mas como é que faz isso? Né? Exato, assim, a própria Organização Mundial da Saúde, ela já traz um padrão que para o Brasil está acima do padrão que o Brasil alcança. Porque é um país de muita desigualdade, né? Então, assim, quem que vai estar num bem-estar econômico, social, né, mental? Então, assim, não é fácil, né? Mas ela coloca, eu gosto de trazer essa definição, porque ela coloca coisas interessantes para a gente pensar. Que às vezes as pessoas pensam em saúde mental muito descolado das realidades de vulnerabilidades. Vou te dar um exemplo interessante. Eu li essa semana uma reportagem do El País, da Eliane Brum, que eu adoro essa jornalista, e ela falava sobre os suicídios em Altamira, uma cidade do Pará, entre adolescentes. Ninguém tinha morrido de Covid, mas lá nessa cidade, mas o número de suicídio dos adolescentes tinha, sei lá, triplicado. Né? Só um exemplo, assim, até um pouco fora do tema, mas que quando a gente pensa em saúde mental, fazendo só esse link com a matéria, e aí ela discutia na reportagem que eles estavam se suicidando por conta das vulnerabilidades. É uma cidade muito pobre, muito violenta, uma das mais violentas do estado, né, lá do Pará, uma das mais violentas do Brasil, inclusive. Então, que muitas pessoas, né, e os adolescentes, por não conseguirem lidar com todas essas vulnerabilidades que os cercavam, estavam se suicidando. É um exemplo, né? A saúde mental, ela nunca vai poder estar descolada das questões sociais, das questões políticas, né? É impossível, né, pensar em saúde mental. Então, eu respondo a tua pergunta, né, que você disse, tem hora que eu tô mais ou menos, tem hora... Isso, com certeza, é estar bem mentalmente. Porque quando a gente percebe e sente como nós estamos sendo afetados, né, mesmo podendo estar isoladas, com certo privilégio de estarmos trabalhando, né, de saber que vamos sustentar a família e tudo mais, nós somos afetadas porque sabemos que muitas pessoas não conseguirão fazer isso. Que muitas pessoas estão morrendo, que existe uma indiferença, que existe algumas irresponsabilidades, né, que existe uma falta de governabilidade política nesse momento, né, que o Brasil está, né, a ver navios. Então, nós somos afetados por muitas coisas. Então, sim, nesse momento, quem está sendo afetado, eu gosto de pensar que está bem. Sim. Né? Porque é isso. Diante do cenário que a gente tem, quem sente tudo isso, é claro que existem formas de lidar, a gente vai falar ao longo da live, mas acho que, respondendo a tua pergunta, acho que você está bem, então. Que bom. Bom saber. Então, é muito complicado, assim, pelo menos para mim, que sou leiga e não estudei isso, então não é minha área de conhecimento, mas o que a gente percebe nas nossas conversas, e acho que muitas das pessoas que estão assistindo essa live, é que é quase essa coisa de... Como a gente começou o diálogo hoje? E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, né? No meio do que tá rolando, tá tudo bem. Mas o que tá rolando não é muito tudo bem, né? Não é nada sim, bem. A gente está entrando sim, num momento onde a parte externa do mundo tem causado muito impacto. Como é que as pessoas podem reconhecer o momento onde elas não estão tão bem assim? E que elas estão de verdade afetadas? O que são os indícios de que é hora de procurar ajuda?
Eu acho que vários indicadores são importantes, mas o principal deles é o quanto a sua qualidade de vida está afetada. Né? Ah, Mari, mas como que eu vou entender o quanto que é isso, né? Acho que eu consigo dar alguns exemplos. As pessoas, em geral, elas fazem algumas coisas. Então, em geral, a gente dorme 8 horas, a gente tem uma alimentação XY, a gente tem um humor XY, uma tolerância XY para as coisas. Quando você percebe que eu não estou dormindo, eu estou comendo coisas super diferentes, estou passando mal, estou me sentindo muito triste por muitos dias, né? Eu tomo um pouco de cuidado com a palavra ansiedade, Vivi, porque na linha que eu trabalho, no consultório, a ansiedade ela é como se fosse um guarda-chuva gigante para um monte de coisas que a gente não consegue nomear. Então a gente não consegue dar nome para uma série de emoções, de fatos, de frustrações, né? E aí a gente fala que está ansioso. Ah, eu estou muito ansiosa. Então eu tomo um pouco de cuidado, eu gosto de fazer essa ressalva antes de falar. Mas sim, a ansiedade também, se a gente se sente muito ansioso, né? Então, assim, eu acho que esses exemplos mostram, você mesmo pode pensar em como você está se sentindo. Inclusive, eu acho que a pandemia, tem uma frase que eu gosto bastante, que tudo é bom e ruim. Falo muito isso no consultório. Tudo é bom e ruim. Nossa, Mari, mas a pandemia é bom e ruim? Sim. Até a pandemia. Tudo é bom e ruim. Porque nesse momento, muitas pessoas estão, inclusive, procurando psicólogos, né? E tentando cuidar da sua saúde mental, porque tiveram um tempo com essa correria, com essa loucura que a gente tem no dia a dia. Tiveram um tempo de parar e repensar e olhar para si. E aí começou a ver que tem várias coisas que não estavam legais antes da pandemia. Né? E a pandemia colocou uma luz, né? Mais ou menos essa que está no seu quarto, foi lá e jogou uma luz ali, e aí você olha tudo aquilo e fala, nossa! E aí deu vazão a coisas que as pessoas já viviam antes, né? E que não é tudo a pandemia. Mas momentos de crise, eles também são momentos de oportunidade. Eu sei que parece muito duro e insensível diante de perdas, de luto, né? De muitas coisas, de um país que vai quebrar, a gente sabe disso, ele já está, né, em vias de, mas tanta coisa ainda vai acontecer. A gente está no começo, infelizmente, né, de tudo isso, né, do ápice da pandemia aqui. Né? Então, eu sei que parece cruel, mas se a gente enxergar isso como uma possibilidade, isso é uma das maneiras, inclusive, da gente lidar com uma crise interna que o externo gera. Tá. Ok, então vamos lá. Quem estiver assistindo e perceber, então, alterações nesses padrões de sono, alimentação, humor, na tolerância, nesse guarda-chuva que envolve esse sentimento de ansiedade de uma maneira muito contínua, é hora de acender uma luz vermelha e Sim. buscar ajuda. E Isso. vamos lá, como é que está esse processo de buscar ajuda nesse momento? Os atendimentos de terapias estão sendo feitas virtualmente? Sim, sim. O CFP, que é o órgão regulamentador, né, fiscalizador dos psicólogos, ele lançou uma nota para nós, inclusive, acho que é importante informar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas me dizem, mas não posso ir no seu consultório. Eu falo, não, a gente está em isolamento, ninguém deveria estar no consultório nesse momento. Então, ele lançou uma normativa pedindo para que os profissionais seguissem as regulamentações da Organização Mundial da Saúde, né, que é do distanciamento, e aí depois o Brasil também, né, os estados, as prefeituras adotaram essa medida, né? Então nós estamos oficialmente em quarentena, enquanto durar a quarentena, eu e os demais psicólogos estamos fazendo atendimentos online. E aí tem diversas formas de atendimento, tem um atendimento individual, psicoterápico, que é contínuo, a gente começa e aí a gente termina quando acabar esse processo, mas tem também plantão psicológico, que são atendimentos pontuais, emergenciais, ou seja, você estava super bem, super legal, antes da crise, né, antes da pandemia, e de repente, no momento da pandemia, com todas as incertezas, inseguranças e perdas, né, que a gente está tendo, né, de toda a ordem, né, materiais, enfim, sociais, políticas, econômicas, e aí com tudo isso que está acontecendo, a pessoa começou a ter crise de pânico, né? Começou a sentir muito medo, palpitação, acho que é bom explicar um pouco, né, dos sintomas. Então, começou a ter aquele medo de, vou morrer, vai acontecer alguma coisa daqui a pouco, não consegue dormir. Assim, você vai ver que eu sou
a fanática do sono, gente. Eu vou falar muito sobre sono. Sono é uma coisa muito importante. Gente, se vocês não estão dormindo, olha, realmente procurem ajuda. Dormir é imprescindível, porque quando a gente dorme, a gente gera hormônios de bem-estar, né, que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, tá? Então, o sono é um grande indicador. A gente precisa ter sono e sono de qualidade, a gente precisa entrar no sono REM, que é o sono profundo. Então, isso é muito importante. Tá, legal. Super importante isso. Vamos lá, agora entrando mais no tema, né? A gente vai falar um pouco sobre as mulheres mães, empreendedoras e esse momento que a gente está vivendo agora. O que você tem sentido na clínica que tem feito você perceber que as mulheres de fato estão enfrentando um momento bem difícil nesse momento? Como eu disse no começo, eu acho que a questão da cobrança, que tem a ver com esses estereótipos é o que a gente espera dos papéis, né? Papéis de homens e papéis de mulheres na sociedade. Eu acho que, historicamente, o ser mulher é viver um pouco em crise, assim, né? Porque, diariamente, nós somos convocadas a pensar o que significa ser mulher. Dificilmente, se você perguntar para um homem o que significa ser homem, é algo que ele já pensou. Se não é alguém que está lendo sobre masculinidades e tudo mais, dificilmente vai ser alguma pauta para ele, que ele já tenha pensado. Só que nós pensamos sobre isso na roupa, no modo que vamos falar, o que vamos falar, como é que a gente vai se posicionar numa reunião de trabalho, como a gente vai cuidar dos filhos. O tempo todo nós somos convocadas. Então, eu acho que tanto antes, e obviamente, como eu disse, na pandemia isso vem como um fecho de luz, né, e dá vazão para uma série de questões, a gente passa a pensar mais, né, no que significa, no papel, né, de mãe, né, e acho que um pouco também passa por esse lugar que eu sinto muito na clínica, de o quão boa ou produtiva, ou não responsável por algum dano aos meus filhos, eu estou fazendo nesse momento. Então, eu estou sendo produtiva o suficiente, eu estou sendo uma mãe boa o suficiente, eu estou conseguindo dividir o meu tempo de maneira eficiente. Acho que essas perguntas, elas vão causando na gente uma pressão muito grande. Então, assim, no momento de clínica que eu percebo hoje, é muito mais esse desejo de ser cada vez mais melhores mães, talvez. Não sei se essa é a melhor colocação, mas um pouco isso que eu expliquei. É isso que eu tenho visto muito na clínica. Tá. Como é que eu vou dizer, né? Então, vamos lá. Tem esses estereótipos que a gente monta pra gente mesmo. Mas não tem jeito, né? A gente sempre vem com um Boa. botão e... Na verdade, jeito tem, né? Primeiro, assim... Tem jeito, né? Não, tem, Vivi. Eu acho que tem algumas coisas... Quando eu falo sobre violência contra as mulheres, a gente fala sobre isso, né? Imaginar uma sociedade sem violência é muito difícil. Porque é isso, a violência muitas vezes ela tá dentro de nós, né? Então é difícil imaginar uma sociedade sem violência. Mas uma sociedade onde papéis de gênero sejam mais flexíveis, eu consigo imaginar. Porque isso depende... Não que a violência não esteja nas nossas mãos, mas pensar papéis de gênero de uma forma mais ampla me parece um sonho mais próximo quando eu converso com adolescentes. Né? Quando eu converso com adolescentes, eu falo, gente... dá muita esperança, né, em relação à questão dos papéis de gênero, né? Mas, assim, esse ponto dos papéis de gênero, porque o que significa a gente repensar, né? O que é lugar de homem e o que é lugar de mulher. Pra você ter noção, eu li uma pesquisa com crianças de 7 anos, em que meninos e meninas foram perguntados o que era coisa de menino e o que era coisa de menina. 7 anos. E aí os meninos diziam que coisa de menino era ser inteligente, era ser bombeiro, era ser policial, era ser astronauta, e várias outras profissões, assim, muito ligadas às exatas. E ser menina era ser magra, coisa de menina era ser magra, era ser bonita, era fazer a unha, era passar maquiagem, era usar salto. 7 anos, né? Então, assim, quando você vê uma criança de 7 anos te dizendo que coisa de menina é ser bonita,
né? É ser magra, é tudo ligado à estética e a um padrão estético, né? De beleza, assim, que é estabelecido socialmente e aprendido socialmente, então tudo que é aprendido socialmente a gente pode reaprender, e os meninos com uma flexibilidade, né, de ser inteligente a ser bombeiros, a gente entende por que a gente está aqui hoje nesse lugar, por que a gente está aqui hoje conversando sobre opressões de gênero, né? Porque nós criamos as nossas crianças com papéis muito duros de gênero. Então o menino, ele é menino, é assim mesmo. E a menina, ela precisa fazer tudo. Ela tem que sentar direitinho, ela tem que lavar a louça, ela tem que arrumar a caminha, ela, entendeu? E aí... Não, eu super entendi isso e eu concordo com você muito, mas vamos lá. Para quem tem um pouco desse papel printado, né, na criação e no desenvolvimento, mas eu acho que a questão da maternidade acrescenta uma outra coisa, que é como se quando o seu filho nascesse junto um dever maior e supremo de conseguir fazer com que aquela criança fique bem, seja feliz, se alimente, não tenha problemas. E aí, eu acho que essa é uma outra coisa. Por exemplo, para mim, o que pega nesse momento de pandemia? Será que meus filhos estão felizes, embora tudo isso esteja acontecendo? Como se assim, a gente precisasse estar o tempo todo alerta sobre essa questão, tanto dos cuidados físicos quanto dos cuidados emocionais. E que se você não der conta desses cuidados físicos e emocionais, nasce uma culpinha. Que vai se... Uma culpona. Uma culpona que vai se somando. Você tá sendo muito gentil. Não, é uma culpinha. E cada erro é uma culpinha. Essa culpinha vai montando uma na outra até virar uma culpona. Não, é bem por aí. Eu concordo contigo que quando a gente pensa, e aí por isso que a gente tem que repensar papéis. Porque quando a gente pensa, isso que você falou, né, me chama muita atenção, né? Então, se eu sou mãe e eu me preocupo com isso, né? Se meus filhos estão felizes. E a gente começou falando na pandemia, no começo da live, no começo da live, né? Quem é que tá feliz, né? Quem é que tá bem nesse momento? Crianças não vão sentir que não estão indo para a escola, que não estão brincando com os amigos, que não estão correndo na rua. Como é que as crianças não vão sentir? Né? E isso também é algo que socialmente a gente aprende, que é como se a gente tivesse que tratar as crianças de uma forma como se os sentimentos não fossem tão levados a sério, no sentido de que, não, ela é uma criança, ela não vai entender. Ela não vai conseguir. Eu escuto muito isso. Não, mas ele não vai. Não, ele tem 7 anos, ele não vai conseguir. Gente, as crianças, elas são perfeitamente capazes de vivenciar lutos. E a gente está vivendo luto. Luto de uma sociedade que a gente conheceu e que não existe mais. O mundo que a gente conhecia, ele não existe mais, né, Vivi? É isso, assim. Você tem 2 filhos. Quando você vai se sentir seguro o suficiente para deixar os seus filhos saírem brincar na rua? Não sei, acho que nunca mais. Exato. Percebe? O mundo que a gente conheceu, que era... se for no quintal, se for dentro da escola, se for dentro do prédio, com os outros amigos e um pai olhando, rola. Agora, bom, como você disse, eu não sei, né? Talvez nunca mais. Não. Né? Exagerada que eu sou. Acho que vai chegar um dia tranquila. Que isso vai voltar. Mas assim, agora, quando eu olho para o futuro próximo, quando eu digo futuro próximo, tá bom, quarentena vai acabar em maio. Agora já é 30 de junho. Aí você vê que o pico do negócio vai ser daqui 2 semanas. Então, bem, daqui 2 semanas é quase junho. Aí eu vou chegar no pico e já vai estar tudo bem? Quer dizer, é quase como se a gente ficasse... Cada vez que alguém faz olha, gente, daqui a pouco volta, como se acessasse uma esperança que ela nem existe de verdade, Sim. né? Sim. Não, então, é por isso que eu acho que essa questão que você falou das culpinhas, né, da maternidade... As mães precisam lidar com isso, de alguma forma, de entender que não vai ser função delas garantir a felicidade dos filhos, porque elas não têm como controlar isso. A gente não controla isso, né? Por mais que a gente queira, e até esse lugar que a gente coloca a mãe, né? Como se fosse o dever dela. Como você disse, um dever supremo, né? De satisfazer todas as necessidades dos filhos, o que não existe. E aí é frustrante, porque isso não vai acontecer.
Você não tem como garantir, infelizmente você não tem como garantir tudo isso para os seus filhos, mas você tem sim como garantir algumas coisas, com certeza fazer o melhor que você pode, né? E a minha mãe falava uma coisa que vai parecer meio dura, mas olha como você tá conselhos de mãe. E aí minha mãe falava uma coisa, eu fiz o melhor que pode, se não deu certo, procura psicóloga quando crescer, né, gente? Porque eu fiz o melhor que eu podia. É um pouco por aí, né? A gente faz o melhor que a gente pode. Se eventualmente aquilo não for o suficiente para os nossos filhos, é o que eu disse, se uma criança ela é capaz, né, de vivenciar os seus lutos, quando ela for crescendo, muito mais. Né? Então, se ela descobrir em algum momento que faltou ou excedeu algo, ela vai buscar os seus caminhos. E o ideal seria a gente criar as pessoas para essa autonomia mesmo, né, Vivi? Né? Que as pessoas pudessem buscar os caminhos delas. Não tem a menor dúvida que é uma oportunidade. Olha só, a Paty Florencio aqui perguntou: como devemos revisitar esses nossos valores? Ai, que pergunta linda! Também Nossa, adorei, achei. Paty. Nossa, maravilhoso. Que pergunta incrível. Bom, eu acho que uma das coisas, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de debater gênero, porque a gente coloca algumas coisas numa ordem da moral, no sentido de que, isso que eu disse, né? Ah, mas ele é muito pequeno para entender determinadas coisas, né? E aí a gente vê vários exemplos de internet mesmo, né? De crianças que os pais perguntaram o que eles achavam de um casal que estava ali, um casal homossexual, e a criança fala, é amor, eles estão se amando, é beijinho, porque as crianças, elas pensam de uma forma simples. É isso, se alguém está dando afeto, não importa se é homem, 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 mulher, mulher, é afeto, né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo para a gente ver como que revisitar esses papéis passa por a gente. Obviamente, a gente tem que estudar, a gente tem que se abrir para isso, ir atrás, ler, né? Tem literatura à disposição, mas seguir um pouco esse pensamento das crianças, que é tentar reconhecer, né? Primeiro, fazer essa leitura simples, mas no nosso caso também reconhecer os nossos preconceitos. Porque todos nós temos. Porque quando a gente pergunta em algum lugar quem tem preconceito, as pessoas ficam com medo de levantar a mão. Só que, gente, preconceito é um conceito que, é o que o nome diz, é um conceito que você faz quando você olha alguma coisa. Quando você olhou para mim, quando eu olhei para você, nós formamos conceitos uma da outra. E isso não é o problema, porque a gente faz isso com tudo o tempo todo. Né? Agora, o que a gente faz com isso é que é a questão. O que a gente faz com o que a gente pensa. Né? Então, a importância da gente buscar, sim, o conhecimento, ler sobre isso, ler sobre o tema, perguntar, tirar as nossas dúvidas sobre isso, mas principalmente reconhecer o que é um limite para nós, né? E se eventualmente a gente não consegue ir através da literatura, com certeza a terapia nos ajuda para a gente poder revisitar isso com uma ajuda de uma escuta mais especializada e qualificada. Não, super incrível. Adorei esse negócio de revisitar. Deixa eu vou entrar num outro negócio aqui. Acho que um dos desafios que a gente mais escuta de mães empreendedoras de uma maneira geral nesse momento agora é o seguinte. Então, a gente perdeu a rede de apoio, que é a escola, a principal rede de apoio social. Muitas famílias perderam a rede de apoio, que são os avós, que muitas vezes se envolvem e ajudam no contraturno da escola, quando os pais estão trabalhando, as mães que estão trabalhando. Algumas pessoas perderam a ajuda. Se tem alguém que é pago para ajudar na casa, com o cuidado das crianças, e quer dizer, as pessoas estão assumindo a responsabilidade do cuidado das crianças junto com a casa, junto com o trabalho para quem está conseguindo continuar trabalhando, porque já tem gente que foi demitido, já tem gente que teve carga horária reduzido, quer dizer, são vários cenários. Mas, vamos lá, se a gente fizer uma conta básica, você acorda, aí você tira as crianças da cama, aí você faz café da manhã, aí você lava a louça do café, aí tem um lanche das crianças, você tem que preparar o almoço, lavar a roupa, dobrar a roupa, guardar a roupa, limpar o chão minimamente, banheiro, tirar lixo, fazer compras, pensar em tudo isso, pensar no almoço, na janta do dia seguinte, blá, 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 blá. E, além disso, tem criança que está tendo aula online, tem criança que não está, mas tem criança que está. E fora isso, tem o seu trabalho pipocando. Então, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas estão produzindo muito.
Mas a gente está numa situação super complexa, que é quais são as escolhas que eu faço, onde eu vou aplicar o meu tempo de produção. Porque não cabe, como você falou muito do sono, 8 horas de sono por dia nos dá liberado para fazer todo esse outro rolê, uma quantidade de trabalho que não cabe nessas horas. Sim. Você falou a palavra-chave. Eu acho que você já deu a própria resposta. Quando você diz sobre escolhas. É então, verdade. Como é que você faz escolha? Eu não sei fazer escolha. Vivi, vai pro meu consultório, vai aprender a fazer escolha. Vou, realmente, não sei. Quando é impossível, porque a gente tá num cenário que é impossível. Então, quando você tá num cenário desse, só eu cansei na metade das coisas. Quando você foi falando, já fui cansando. Da metade das coisas que você tem que fazer, que elas não cabem num dia. Né? Não é possível. E aí nós somos obrigadas a fazer escolhas. Se as pessoas têm rede, porque é isso, tem gente que não tá sozinho com os filhos, né? Tem o marido, tem a mãe, tem alguém, tem uma rede, existe uma redivisão. Acho que nesse momento é muito importante rever os acordos. Relações são acordos, Vivi. Então, acho que o primeiro ponto é para quem tem rede. Depois a gente fala para quem não tem, tá? Para quem tem rede, rever os acordos dessa rede. Então, todo mundo nessa casa está trabalhando, adultos que eu estou dizendo, os adultos estão trabalhando, tem alguém que não está trabalhando? Quais são as prioridades e como a gente pode redividir isso? Lembrando que não existe pós-pandemia. Eu gosto de falar isso, né? As pessoas falam, que quando acabar, gente, quando é que vai acabar? O mundo mudou. Esse mundo que a gente conhecia, ele não existe mais. Acabou. Então, assim, mas vai vir uma vacina daqui 2 anos, ou daqui 1 ano. Aí vai melhorar? Quando a vacina chegar, quando todas as pessoas forem vacinadas, quando não tiver mais risco, talvez tenha outra coisa. Então, assim, não tem como a gente viver no depois. A gente precisa focar na vida agora. Como a gente vai reorganizar, como as escolas vão reorganizar. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma webinar sobre educação com algumas pessoas da educação, para a gente pensar justamente sobre isso, assim, né? Como é que as escolas, as universidades vão se reorganizar? Porque aí alguém vira para mim e fala, eu estou muito angustiada porque o meu filho está em atraso escolar. Eu falei, mas minha flor, como assim atraso escolar? Não, porque a lição de 5 dias está atrasada. Minha flor, tudo isso vai ter que ser revisto. Isso são as escolhas. A gente escolher que não tem como agora, nesse momento, que a gente está sobrevivendo e readaptando, eu saber que 3 dias de aula em atraso é motivo de angústia. Até isso eu vou ter que escolher. Eu vou ter que escolher com o que me angustiar, com o que me preocupar. Porque é isso. Por outro lado, eu escutei de algumas pessoas que disseram para mim, essa semana não teve condições, eu tive muito trabalho, ele não assistiu aula e tá tudo bem. Dormi feliz. É isso. Esse tipo de escolha, entendeu? Principalmente, vamos ser sinceros, Vivi, com as crianças da educação básica, né? Porque é isso, que são as crianças que precisam de mais assistência, vão demandar mais dos pais. Só que assim, gente, né? Se ela perder 1 semana de aula hoje, não significa que ela não vai ter profissão, sabe? Não, a gente ela precisa... perder o ano todo não significa que ela vai ter profissão, né? É que eu não quis pegar tão pesado. Peguei pesado. Mas é isso. O que é 1 ano na vida de alguém que vai estudar por 9 anos se for até o fim dos estudos? Viu como você sabe fazer escolha? Eu sei, mas na prática não dá. Porque uma coisa é o conceito que você sabe, que você lê, vai atrás de revisitar os seus valores e aprende. Aí você sabe o conceito, mas aí quando você vai botar o conceito em prática, isso... Peraí, para não fazer uma sessão de terapia, deixa eu ler aqui os comentários, senão fica só eu, tô super aproveitando aqui. Olha só, a Paty Florencio falou, e ainda mais com crianças dentro da primeira infância, não tenho a menor dúvida, tem um de 5 e um de 8, bem diferente. Aí o outro, Luciano Oficial falou... Acho importante, só uma coisa, para quem tem crianças pequenas, acho que é muito importante para as crianças que são pequenas, mas que já falam, se comunicam, né? Então acima dos 2, 3, por aí vai, perguntar para elas como elas estão, explicar sobre a pandemia. Eu sei que várias escolas fizeram, mas provavelmente nem todas as escolas conseguiram fazer vídeos, mas explicar sobre o coronavírus, o que está acontecendo. Obviamente a gente não vai dar dados de morte, não é isso que estou dizendo, mas explicar que o mundo está diferente, que ele está mudando, que algumas coisas vão ser diferentes, para que a criança ela também possa ir elaborando, né? Perguntar como ele está feliz, está triste, e aí, não tô triste, né? Tô com saudade da escolinha, tô com saudade do professor. Deixar ele viver essas emoções.
né? Eu acho que isso é uma dica muito importante, né? Deixar as crianças viverem as emoções. Tá triste, tá bom, então vai chorar junto com a mamãe também tá triste. Não, o papai também tá triste, tem muita gente triste. E tá tudo bem, a gente pode viver a tristeza, né? Não é, a gente não precisa se livrar dela, né? E acho que isso ajuda muito, viver as emoções. Desculpa, eu te interrompi nos comentários. Não, Pode... imagina, incrível, acho isso, acho que essa conversa com as crianças é super bom. A Luciana Rocha Oficial me fez me sentir melhor, porque ela disse que ela também não sabe fazer escolha, só apaga incêndio. Hashtag tamo junta. Aí tem aqui um comentário ótimo, melhor nome de perfil que eu vi ultimamente, mãe péssima influencer. Adorei. Tem uma pessoa também que é incrível, que o dela é: eu sou uma desinfluencer. Cada postagem um unfollower. Eu acho incrível isso, amo. Ela concorda, reflexões, relações de trabalho, em casa também, não existe pós. Até tudo mudará e tudo já mudou. Aí tem um comentário de tudo mudou, meu filho tem 1 ano e 7 meses e eu tenho 3. Um de 2 e um em fase de alfabetização. Eu surtei, mas graças às lives como as de vocês, passei a entender. É isso, a gente dá uma surtada, depois... E surta de novo e volta, e é isso aí. Ô, Mari, deixa eu só falar uma coisa. A gente falou sobre, quando eu fiz o negócio do Não Sei Escolher, você falou sobre a necessidade de reacordar e que as relações são acordos para quem tem apoio, quem tem rede. Não falamos de quem não tem. Quem não está numa situação extrema, que não tem apoio, que está ali sozinha nesse momento com filhos, etc. Aí as escolhas realmente são mais duras, mais difíceis mesmo, mas também passa pela questão da escolha, que é isso. Você está lá sozinha com 2, 3, 5, 8, não sei quantos filhos, né? E aí nesse momento de tanta privação e restrição, você vai precisar, durante o seu dia, fazer determinadas escolhas, algumas que, assim, talvez nesse momento eu não vou conseguir lavar essa louça. Essa louça vai ser lavada só amanhã. Ou, vou ter que escolher, eu não tenho tempo de fazer tudo. Então, eu vou limpar o banheiro, eu vou limpar o quarto, né? Eu vou... E aí, uma coisa importante para quem está trabalhando, né? Porque tem isso, né? Quem não tá ainda numa situação ainda mais difícil, né? Para quem está trabalhando e sozinha, sem rede, pensar também um pouco na questão de levar isso à medida do possível também no trabalho. Porque é isso, as relações elas estão mudando e as relações de trabalho também vão mudar, né? Então, levar um pouco isso, né, para a relação de trabalho, no sentido de que, obviamente, a gente vai falar para o nosso chefe: eu tô sofrendo, tá horrível, tô morrendo. Não é isso. Mas no sentido de que, olha, isso aqui é possível, talvez isso aqui hoje eu não consiga. Né? Porque ainda no meio de tudo isso, a criança fica doente, é pequenininho, tem uma série de questões, né, da maternidade que a gente sabe. Então, acho que fazer esses acordos e essas escolhas, eu sei que quanto mais vulnerável a gente está, ou com menos apoio a gente está, as escolhas se tornam muito mais duras, né? Mas a vida ela é feita de escolhas, a gente foi escolhendo o tempo todo, né? E em um dado momento também, né, normalmente escolhemos ter esses filhos, e aí a gente vai ter que dar conta disso da maneira que a gente puder. E acho que aprender a dizer uma coisa que, em geral, as mães têm um pouco de dificuldade, que é: eu não consegui, mas está tudo bem. Às vezes eu faço esse exercício no consultório. Eu falo: você vai repetir comigo. Eu não consegui, mas está tudo bem. Porque a gente não vai conseguir tudo. Não tem como. Não é possível. Né? Mesmo que eu ainda não tenha, talvez, passado por coisas muito frustrantes, o que é difícil, né, na maternidade, mas na vida, né, na real. Mas é isso, assim, a gente precisa dizer que tá tudo bem não ser perfeito, não conseguir, não dar conta. Isso não é comodismo, é porque eu tô na minha zona de conforto. Não tem a ver com esse lugar, né? Tem a ver com que em situações extremas a gente vai ter que priorizar algumas coisas, né? E fazer escolhas que são duras, né? Mas é isso, assim, a pandemia, ela vai passar. Só que o mundo mudou. Né? Mas sim, a pandemia, o isolamento um dia vai acabar, a pandemia eventualmente ela vai passar. Né? Lembrar disso também pode ajudar. Sim, e vamos lá, quando a gente pensa nessa situação agora, de tudo isso, dessas necessidades de escolha, dessa pressão, dessa sobrecarga de atividades que está todo mundo vivendo, o que a gente pode fazer para encontrar momentos para se sentir bem nesse processo?
Você tem alguma dica, algum conselho, recomendação? Já sei que você vai falar do sono. Gente, eu disse, eu sou a fanática do sono, gente. Eu sou Então, fala do sono e que outras coisas a gente pode fazer dentro dessas possibilidades, em busca disso, tá, né? De um pouco mais de conforto. ótimo. Primeira coisa que eu vou dizer que a gente sabe, né, eu até li no Face ou no Insta esse negócio de que não é um concurso de produtividade, né? Pandemia. Eu vou dar algumas dicas, gente, mas não é porque as pessoas precisam ser produtivas. Eu Não preciso anotar entendam isso. isso. Não é um concurso de produtividade, é uma Não, pandemia é crise de saúde, é um outro lugar, é uma crise, a gente está em crise. Em crise é oportunidade. Então, às vezes você tem alguma coisa. Então, assim, gente, entenda também que eu estou dizendo isso para quem pode. Você tem que fazer essa análise aí. Gosto de ser cuidadosa, porque eu sei que tem mães. Assim, a gente não tá todo mundo no mesmo barco. Né? Tem gente que tá no iate, tem gente que tá no barquinho de papel na água. Tá? Então, assim, não estamos fora da realidade. Tá? Mas eu estou dando dicas gerais que, se você puder, pode te ajudar. Tá bom? Então, essa primeira questão, de fato, o sono. O sono é um papel, assim, um papel importante até para que a gente tenha ânimo, né? Para cuidar dos filhos, para cuidar de casa, para render no trabalho. Então, o sono é importantíssimo. Ah, não consigo dormir. Meditação guiada, eu acho uma boa. Aplicativozinho de meditação guiada, tem vários, né? Você baixa, faz uma meditaçãozinha guiada para ajudar no sono perto da hora de dormir. Você recomenda uns nomes aí de meditação tá, guiada. Eu vou falar, é que eu tenho um aqui, eu não lembro o nome de cabeça, eu vou ter que olhar, eu vejo se até o fim da live, eu olho, se eu não olhar, eu te mando. Você divulga. Tá qualquer bom, coisa depois. fechou. Tá bom? Meditação guiada, chá. Isso, meditação guiada para dormir. Chá, eu acho que chá de camomila, esses chás que acalmam, são muito legais, principalmente quem não tem o costume de tomar, o corpo pode absorver isso e dar uma acalmada. E a gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele gosta de rotina. Rotina é algo extremamente importante. E ele gosta que você mande mensagens para ele. Então você vai falar, mas Mari, eu odeio meditação. A meditação guiada desse aplicativo em especial que eu gosto de indicar, ela não é chata, tá? Ela não tem aquelas músicas que às vezes as pessoas acham meio chatas. Ela não é chata, tá? Mas, para quem fala, ai, mas Mari, meditação, eu acho meio entediante. Mas é isso, assim, se você manda uma mensagem pro seu corpo, assim, ó, olha, eu apaguei a luz, eu desliguei o celular, que são já outras dicas. Eu desliguei o celular, eu parei de mexer, tá ali no cantinho. Ele vai entendendo que é a hora dele desligar. Eu vou fazendo isso um dia, segundo dia, terceiro dia. Uma hora ele vai entender. É desligar, desligar e desligar. Agora, se eu não tô com sono e ligo a TV, ligo o rádio, fico no Instagram, o que ele tá entendendo? Não precisamos dormir. Né? Então, desliga a TV, desliga celular à medida do possível. Eu sei que é isso, né? A gente tá em momento de crise, às vezes eu preciso ficar com o celular, né, ligado, mas o que é possível fazer, dá para deixar no silencioso, dá para deixar sem internet, esse tipo de coisa. Né? O chá, a meditação. Exercício é fundamental, inclusive eu vou fazer uma live amanhã com uma personal sobre isso. A gente vai trazer pesquisas e dados, né, sobre essa relação entre saúde mental e exercícios. Gente, exercício é fundamental. Não é para ficar magra, bonita, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, se você quiser fazer para isso, tudo bem. Mas nesse momento de crise, você fazer algum tipo de atividade, principalmente para quem não fazia, isso ajuda a gerar também endorfina, hormônios de bem-estar. A gente precisa de coisas de bem-estar. Tá? Alimentação é importantíssimo. Tem uma série de alimentos que ajudam na ansiedade, como açúcar e farinha. Vou fazer uma live também daqui 2 semanas com uma nutricionista que pesquisa isso. Vai ser demais. Né? Então, assim, alimentação, sono, meditação, exercícios. E aí, a última dica, yoga. Yoga é um negócio assim, eu sempre quis fazer yoga, mas tinha um pouco de dificuldade, porque eu sou agitada, né? Nem deu pra perceber. Eu sou super agitada, então eu tinha um pouco de dificuldade. E comecei a fazer yoga, comecei a indicar, né? Eu faço bem para iniciante mesmo, porque yoga trabalha muito respiração. E uma coisa que a gente precisa nesse tempo, que parece besteira, mas assim, eu tenho 100% de retorno quando eu indico coisas de respiração. Gente, a gente precisa respirar. Nós estamos com muito medo, com muitas inseguranças, com muitas incertezas. E a gente precisa respirar. Controle da vida, a gente nunca teve. Não é que a gente não tem agora. A pandemia pôs uma luz nisso. A gente nunca teve. A gente não tem controle. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. A gente não sabe se a gente vai ficar doente. A gente não sabe se vai ter emprego. A gente nunca soube. Não é agora.
Então, respira, que isso ajuda a gente a lembrar disso. Né? E quando eu digo respiração, é a respiração da yoga, que é uma respiração completa, uma respiração profunda, que oxigena o cérebro. É muito importante, a gente precisa de oxigênio no cérebro, né? Até para raciocinar, para, né, para produzir, para, né, enfim, para viver. Então, eu dei essas dicas aí. Quem precisar de mais alguma coisa pode mandar no meu direct no Insta que eu respondo. Super, olha só, quero ler duas coisas aqui. Primeiro, a Marinesa, essa mãe super sincera, eu sei que ela é, porque eu conheço, já mandou aqui a real. Se ela tivesse filho pequeno, ela já ia falar, olha, tá triste. Eu diria, triste quem tá morrendo, quem tá doente, quem tá trancado com 5 filhos num quarto, é isso. É mãe sincerona. E aí teve uma outra pessoa aqui. Ai, que linda! Minha mãe pediu para te perguntar como é que as pessoas entram em contato com você. Se alguém Que estiver fofa. precisando de ajuda, como é que Eu a vou gente fala com posso colocar o você? telefone nos comentários? Ó, eu vou colocar Pode. meu telefone, é o WhatsApp do consultório. Eu tô trabalhando tanto, gente, que eu quase tô respondendo 24 horas. Eu tô trabalhando insanamente. Eu tô desconfiando Então, que a minha mãe tá pedindo o seu telefone para me recomendar, agora que eu assumi publicamente, que eu não sei fazer escolhas. Mas tudo bem, vamos deixar isso no off. esse é o WhatsApp, mas pode me chamar pelo DM. É que às vezes pelo Instagram eu posso demorar um pouco mais, que assim, eu tô na clínica, a minha clínica ela tá toda online, então eu realmente tenho bastante atendimentos. Mas se você me manda no WhatsApp, eu vou ver muito mais rápido, porque eu consigo no intervalo entre um paciente e outro responder alguma coisa. Então esse é o meu WhatsApp. E eu queria fazer um comentário da mãe sincera, que falou, não, tem gente morrendo, tem gente sofrendo. Tem mesmo, mas a gente tem que lembrar que todo mundo tem o direito de sofrer. Da pessoa que está no iate, à pessoa que está no barquinho de papel, todo mundo pode sofrer. Só que a gente não pode descolar do mundo. Então eu acho que é muito legal e uma oportunidade de ensinar para a criança, inclusive, sobre privilégios. Se você está no iate, você pode sofrer do iate. Ninguém está te dizendo que rico não sofre, que não tem problema. Tá tudo bem, mas se você está no iate, eu posso olhar como eu vou lidar com esse sofrimento de uma forma. Se eu estou no barquinho de papel, de outra. Tá tudo certo. Incrível, maravilhosa. Minha mãe colocou aqui publicamente que não é para mim, é para as pessoas. Eu adoro. Tipo, a minha amiga, eu tenho uma amiga que tá com problema. Mãe, eu sei, te amo. Obrigada. Lindas, obrigada. Olha só, eu queria muito agradecer você. Muito mesmo. É um bate-papo incrível. Eu achei essas suas dicas finais maravilhosas, anotei várias coisas. Eu tenho feito das lives uma oportunidade para mim sempre, porque eu sei que todo mundo está assistindo, mas todas as lives, ó, com 3 páginas de notas aqui, porque é isso, a gente está o tempo todo aprendendo quando a gente escuta o que está vindo por aí. Sim. Acho que você deixou recados importantíssimos sobre esse revisitar os estereótipos, sobre identificar quais são os fatores que estão com problema, quando que você acende esse sinal vermelho. Sim. E que os terapeutas, os psicólogos estão trabalhando online. Você falou muito sobre essa questão de reconhecer os seus limites dentro desse cenário tão complexo e de ter que realmente reacordar todas as coisas com as pessoas, com as relações, para conseguir fazer essas escolhas. E essas dicas finais foram incríveis. Eu queria uma última. Muito. Fala. Só uma última dica? Temos tempo. Eu sei que eu falo muito, Vivi. Não, a gente tem tempo. Uma última dica que eu acho que é importante também, para quem não pode pagar terapia. Super importante. Muito importante, muito. Para quem não pode pagar terapia, tem uma série de pessoas que estão fazendo atendimentos gratuitos. Eu não tenho como deixar indicações aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Então, se alguém precisar, pode me chamar no DM de atendimentos gratuitos, porque aí eu posso indicar e ajudar nessa articulação, para ver se a gente consegue alguém para você. Obviamente, as pessoas trabalham com limites, né? Então, às vezes, ela limita o número de sessões, aí são acordos entre o cliente e a profissional ou o profissional, mas eu posso ajudar na articulação, fora que tem projetos, tem uma série de pessoas fazendo, então vale a pena a pesquisa e ir atrás, que eu sei que a psicologia, infelizmente, não é para todos, né? Mas gostaríamos que fosse, e aí algumas pessoas estão fazendo medidas para tornar mais acessível nesse momento de crise.
Incrível. Mas foi um prazer falar com você. Eu te agradeço muito, em nome da Maternativa, de quem está aqui, no meu nome, em nome de todo mundo. Acho que tem um conteúdo riquíssimo aqui, gravado aí nas próximas 24 horas. Obrigada, muito obrigada mesmo. Foi um super, super prazer, Vivi. Muito obrigada. Obrigada. Espero que a gente faça muito mais lives. Ah, eu tá? super topo. Vamos fazer live, a gente escolhe uns temas aí, eu vou tratando E todos deixa eu os te meus falar. problemas ao vivo. Eu consigo baixar a live. E aí eu queria já ver contigo se eu posso baixar para depois pôr no YouTube. Eu tenho um aplicativo que chama InGrabber, gente. Na Play Store, ele baixa a live, ele baixa a sua e de outras pessoas, viu? Você pode baixar a live, dá para baixar. InGrabber. Isso, Nossa. InGrabber, com 2 Bs, tá? E aí ele baixa lives e aí você consegue compartilhar depois em outros lugares. E aí eu vou compartilhar no YouTube daqui um tempinho, né? Que a gente precisa de uns dias, mas aí eu consigo compartilhar. Então, só pedir para as pessoas me seguirem, que eu publico bastante conteúdo, dou bastante dicas no meu Instagram. Vivi, foi um super, super prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Uma boa noite. Sextou, né? Esse termo nem tem mais nexo, mas é isso. Feliz Dia das Mães para todo mundo aí. Para todo mundo, verdade. Que estão aí nos assistindo, a gente já vai dando Feliz Dia das Mães antecipadamente. É e, ó, isso aí. As duas mães, as matriarconas aqui das Maternativas estão aí, ó. Muito orgulho da ótimo. Dona Sueli e da Dona Marinês aqui. Um beijo. Tchau, grande tchau. beijo. Tchau, tchau.